Vamos lá. Vou tirar um pouquinho da cara aqui. Uma musiquinha enquanto vamos começar aqui. Bom dia, bom dia. Live da matina. Com cafezinho. Live da matina com cafezinho. Acertando aqui a luz. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, hoje vamos falar da postura do servidor em relação à apuração de custos. Então, rapaz. Isso aí. Leslie. Vamos lá. Começando amanhã com Chico Buarque. Chico Buarque. Não sei quem está começando a acompanhar aqui, em que momento, mas eu curto muito. Né? O pessoal fala que eu sou meio tiozão, meio tio, porque, sei lá, por gostar de Chico Buarque. Né? Eu sou tô na casa dos 40, né? Então, e ele na verdade vem bem antes, né? Tem muita gente da minha faixa etária que já não curte muito. Chico Buarque não é uma das preferências musicais, mas enfim. Mas vamos lá. Bom, vou baixar aqui um pouquinho o volume, deixar um backgroundzinho aqui. Opa. Background aqui. Tá. E hoje, nessa live da matina, hoje, sexta-feira, 7 horas, 7 e pouco da manhã, a gente vai falar da questão da postura do servidor em relação à apuração de custos. Poxa, mas Marcelo, por que falar da postura do servidor? Não é um trabalho, e um trabalho tem que ser executado e pronto e acabou? Olha, no geral, e no senso comum, talvez seja isso. Porque realmente todo trabalho ele tem que ser executado. Mas há trabalhos que de repente alguns servidores, assim como tudo na vida, a gente está falando de servidor público porque na verdade o trabalho de apuração de custos públicos ele ocorre no serviço público. Mas, de forma geral, tem sempre atividades que alguns servidores e que algumas pessoas estão mais aptas, ou mais, se não mais aptas, mas mais familiarizadas, mais dispostas a executar que outras tarefas, certo? Então, na verdade, o que acontece então com a questão da apuração de custos? Da experiência recente que lá da fundação, que é onde eu já falei que é onde eu tenho a minha referência aí,
trazer esse assunto e compartilhar esse assunto com vocês, o que acontece? Lá tinha uma preocupação, na verdade, em escolher servidores que tinham, no mínimo, além de ter uma questão, talvez uma disposição para tá trabalhando com Excel, que não tinha jeito. É a ferramenta que nós trabalhávamos ali para consolidar os dados, mas uma proatividade, né? Uma proatividade também, se não uma coisa ou outra, ou preferencialmente as duas coisas. Preferencialmente as duas coisas. E até com a questão com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que proatividade ela não está necessariamente ligada à questão de protagonismo, né? O que eu quero dizer com isso? Que parece uma coisa meio antagônica, né? Mas o que eu quero dizer com isso, na verdade, muitas vezes, há servidores que eles são proativos, eles estão lá para resolver, dispostos a resolver problemas, só que, na verdade, eles não aparecem muito. E daí, quando eu falo a questão do protagonismo, nem é aquele protagonismo de resolução, não. Tem aqueles servidores, assim como tem gente na vida, que gosta de se aparecer, que gosta de estar visível, mas não, na verdade não é um grande solucionador de problemas e também não tem uma proatividade no sentido de uma proatividade colaborativa. Tá? Então, posto isso, tinham esses dois fatores, né? Uma certa familiaridade e disposição para trabalhar com Excel e a questão da proatividade, tá? E dentre essas duas situações, essas duas habilidades, esses skills, vamos dizer assim, eu acho e acredito, na verdade, eu acredito que a questão da proatividade seja até mais interessante do que a questão da habilidade com a ferramenta do Excel. E por que eu falo isso? Porque, salvo se alguém aí queira discordar depois, mas a questão da proatividade, ela é mais uma habilidade referente à questão comportamental do servidor, da pessoa, do que a questão, por exemplo, do Excel. O Excel, que era uma das coisas que a gente acabava valorizando lá, até porque a forma de consolidar a informação ela era toda feita com a questão do Excel. O Excel ele pode ser aprendido. O Excel, na verdade, ele pode ser aprendido. É uma coisa técnica. Claro que então você terá pessoas que vão ter mais facilidade do que outras para estar realizando esse trabalho e para estar desenvolvendo aí, aprendendo essa habilidade técnica. No entanto, a questão de proatividade, de estar fazendo as coisas, de estar indo atrás para fazer isso, olha, isso como é comportamental, o comportamental é um pouco mais difícil de ser aprendido. Não que não possa, mas sim, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil, ok? Bom, e por que a gente fala da questão da postura? Porque quando você vai estar realizando um trabalho de implementação de informação de custos, e até mesmo quando esse trabalho já existe, para você pensar em promover melhorias, coisas que na verdade vão coisas que na verdade vai acelerar o processo. Acho que essa é a palavra correta. Porque aprendendo a questão da metodologia, como que você pode buscar as informações, de onde buscar as informações, com o passar do tempo você pode criar melhorias e facilitar processos. Para quê?
para evitar aquela questão do retrabalho. Do retrabalho. Então, por exemplo, a partir do momento que você sabe de onde pegar as informações, você já, talvez no segundo ou no terceiro mês, em vez de você fazer todo o passo a passo, que é algumas das coisas que a gente exemplifica, que eu nem entro muito no detalhe, mas que eu tenho exemplificado principalmente no conteúdo de segunda-feira à noite, que também tem ficado gravado, no segundo, no terceiro mês, você já vai poder fazer de uma forma que você seja menos operacional, vai colocar ali as fórmulas para rodarem, que na verdade é o que a Fundação Casa usa até hoje, e você vai ter mais tempo para fazer outras coisas, que inclui, na verdade, desenvolver outras ferramentas, né? Outras formas de você buscar relatório. E isso só é possível de ser feito com duas questões. Uma é a proatividade, e sim, aí vai ter um pouco da questão do conhecimento do Excel, mas a questão do Excel para esse trabalho de informação de custos é uma coisa que, se você acompanhar, por exemplo, alguns exercícios que a gente tem passado nas segundas-feiras à noite, e eu não sei até quando a gente vai estar passando esses exercícios, mas você acompanhar, você já vai conseguir vislumbrar ali uma forma de trabalhar com isso. Agora, a questão de estar pegando, ter contato com esses dados e estar realizando eles de verdade depende muito da postura do servidor e também do gestor, né? Eu coloquei aqui servidor, e eu sempre gosto de acabar citando os dois, porque, em geral, o gestor também é um servidor, mas ele está numa posição um pouco diferente. Afinal, ele é o gestor. Ele é o responsável por fazer os encaminhamentos ali, fazer as coisas acontecerem. Então, tem que ter, sim, uma atitude proativa desse gestor, na verdade, uma postura proativa desse gestor para fazer as coisas acontecerem e para fazer a equipe trabalhar nesse sentido. E, por outro lado, também tem que ter uma postura proativa do servidor para estar desenvolvendo isso. Porque senão a coisa não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Porque, na verdade, por mais que eu estou aqui dizendo com todas as letras que é possível começar, e não só começar, mas dar continuidade a um trabalho de informação de custos usando só o Excel, né, para consolidar a informação, eu estou dizendo, vai depender de quem vai estar executando a ação. Então, por exemplo, a partir do momento, se você é um servidor comprometido, com certeza você vai conseguir fazer isso de uma forma, você vai poder tornar isso possível. Eu ia falar de fazer isso de uma forma tranquila, mas talvez não seja a melhor palavra. Não seja a melhor palavra. Mas você vai conseguir tornar, fazer com que isso seja possível de estar sendo realizado. Né? Porque é possível. É possível. E não é fácil. Não é fácil. Eu, revisitando todo o processo de apuração de custos, vejo que, na verdade, tem coisas que são muito simples. Para mim é tudo muito, muito simples. Sabe? É saber, pensar das possibilidades, da onde que pode vir, como que pode vir, como que é possível tratar a informação, mas revisitando todo o processo, a gente vê que, na verdade, não é tão simples assim. Então, para alguém que não está familiarizado com todo o processo, e até com o processo orçamentário,
né, que é da onde parte, né, como a referência base da informação de custos, parte da despesa liquidada, vai ser um pouco difícil. E também essa pessoa ela vai ter que tomar propriedade das ferramentas. Vamos pensar que, na verdade, a base de informação de custos, e esse é um dos princípios, né? Tanto é que eles falam da questão do BI, do Business Intelligence, e do Data Warehouse, que, na verdade, são ferramentas para poder consolidar esses dados, para estar concentrando esses dados e tratar esses dados. O servidor ele tem que se apropriar de vários sistemas. E quando eu falo se apropriar de vários sistemas, não é aprender a operar, a alimentar todos os sistemas, mas vai ter que conhecer todos os sistemas que são, na verdade, os sistemas estruturantes que fornecem informação para custos, não é? Vai ter que, na verdade, pegar tudo isso e tomar propriedade. Porque dependendo do órgão, e daí vai depender mesmo do órgão, porque cada órgão tem a sua especificidade, pode ter mais ou menos sistemas. E sobre a questão de ter mais ou menos sistemas, o que acontece? Ele pode promover, na verdade, um maior detalhe da informação. Eu sou favorável da questão de quanto mais detalhada a informação, e se fizer, na verdade, né, se for relevante, isso pode ser melhor, tá? Então, na verdade, se o servidor ele não tem uma postura um pouco proativa, se ele não tem uma postura que está sempre disposta a aprender, a ter novos conhecimentos, olha, realmente esse servidor vai ter um pouco de dificuldade para trabalhar, né? E eu vou ser muito claro, né? Eu acredito que servidor preguiçoso não trabalha com informação de custos. Simples assim. Gente preguiçosa e infelizmente a gente encontra assim, a gente encontra em todo lugar, tá? Não é só no serviço público, não. Mas a gente encontra assim pessoas preguiçosas, pessoas que não querem aprender, pessoas que estão acomodadas e querem ficar no mesmo lugar de todas as formas, sem aprender uma coisa nova, sem se apropriar de novos conhecimentos. Esse tipo de servidor não vai agregar, né? Eu acho que não vai nem ter familiaridade, não vai nem querer trabalhar com isso, né? Porque, na verdade, a informação de custos ainda é uma coisa nova, né? É uma coisa nova, considerando com outros conceitos, é uma coisa nova ainda no serviço público. É tanto novo no serviço público que tem muitos lugares que não tem. Por mais que seja uma coisa necessária, mas há muitos lugares que não tem. Por isso que eu sempre falo que é uma área pouco explorada ainda, que há muito o que se fazer. Olha do cafezinho. O cafezinho está esfriando. Eu gosto de cafezinho e não gosto de tomar pouco, não, né? Bom, então voltando. É, o servidor, que é um cara que não tem vontade de aprender, não tem vontade de. Aprender é o mínimo, tá? Aprender é o mínimo. Eu falo, vontade de aprender é o mínimo. É o mínimo. Né? É o mínimo e com isso já dá para se trabalhar muita coisa. É o mínimo e com isso já dá para se trabalhar muita coisa. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa tem vontade de aprender, ela vai estar disposta a conhecer tudo que ela precisa conhecer para estar trabalhando com a informação de custos, né?
ela vai, na verdade, estar tomando propriedade ali para trabalhar com a informação de custos, tá? E porque eu falo da questão da postura do servidor e daí essa questão da proatividade, da questão da ferramenta, mas eu também acredito que tem uma coisa que é um diferencial. É um diferencial e que ele é muito comentado, talvez hoje menos, né? Teve um período aí que estava mais em voga e talvez agora um pouco menos, mas é uma coisa que é uma... Eu vou colocar dessa forma, tá? E daí quem estiver assistindo aí, quiser depois dar uma resolução melhor, mas eu diria que é uma inteligência emocional e eu diria que também estratégica. Uma inteligência emocional e eu diria que também estratégica. Por quê? Porque a partir do momento que você vai trabalhar com a informação de custos, você vai ter que se relacionar com diversos órgãos da sua instituição. Né? Eu falo órgãos, vamos colocar diversos setores da sua instituição. Porque como, na verdade, a informação de custos ela vai consolidar dados, e dados sim de diferentes órgãos, então o que acontece? Você vai ter que conversar com todo mundo. Quem trabalha com custos tem que conversar com todo mundo. E lidar com pessoas, às vezes, não é muito fácil. Né? Porque é simples, pessoas são pessoas. Né? E nada de errado com isso. O que acontece, na verdade, é porque tem dias que João está bem, tem dias que João não está bem. Né? E isso acontece por quê? Porque, na verdade, a gente não sabe quem está... Como que a pessoa que está do outro lado, trabalhando com você, trabalhando com a questão de compartilhar a informação, e você vai ter que ser parceiro dessas pessoas, porque ninguém gosta de compartilhar trabalho a partir do momento que eles sentem que estão sendo cobrados ou estão sendo investigados. Como você precisa da informação de vários órgãos, e isso às vezes não é só uma vez, não. Claro que no começo, quando você vai implantar o projeto, você vai conversar, eu digo que tem até meio que um processo de, não sei se de convencimento, né? Porque na verdade, é como nós já falamos, você vai estar meio que tomando ciência ali, se apropriando um pouco dos dados dos outros setores. Então, na verdade, o que acontece? Você precisa ter uma inteligência emocional para conversar com as pessoas. Quanto do início, para conseguir pegar os dados, você, na verdade, vai ter que fazer o quê? É um processo de convencimento. E daí, passado algum tempo, volta e meia, talvez tenham alguns ajustes que serão necessários, principalmente no começo. Né? Eu creio que, pelo menos nos primeiros tempos aí, nos primeiros meses, né? Aí, primeiro, segundo, terceiro mês, eu acho que com 3 meses já é possível, sim, você já fazer já fazer aí traçar uma metodologia aí na sua organização, traçar os processos. Acho que com 3 meses você já consegue, na verdade, colocar algumas coisas para rodar. Com 1 mês você consegue fazer todo o mapeamento e já pensando em pegar dados, e daí a questão dos dados você pode pensar em pegar de meses anteriores. Né?
Então, no segundo mês ali, você ainda está vendo se aquele mapeamento que foi feito e vai adequar ali com aquela parametrização. E no terceiro mês são ajustes. Tá? Claro, olha, isso, eu sei que falando de serviço público, 3 meses, nossa, 3 meses é um flash. 3 meses, se tratando de serviço público, é um flash. Mas veja que eu estou falando simplesmente da questão da estruturação. É mapeamento, pensar em parametrização e ver o que é aquilo que vai ser utilizado e começar a montar essa base. Pode levar mais tempo? Pode levar mais tempo. Então, durante todo esse período, e mesmo depois deste período, ainda assim será necessário conversar com as pessoas dos outros setores. Seja para aprimorar um dado, para facilitar alguma coisa. Nós, por exemplo, do tempo que estava na fundação, com certeza, uma das questões principais, eu acho que fez com que eu me mantivesse ali na área, eu acho que mais do que a questão do Excel, porque depois, olha, chegou gente muito com Excel bem mais avançado que eu ali. Meu Excel era básico. Por isso que eu falo, não pensem que tem que saber muito de Excel para começar a desenvolver as coisas. Claro, quanto mais você souber, mais você vai ter atalhos. Mas, na verdade, não tem que ser um gênio do Excel. Não precisa ser um gênio do Excel. Tem que querer aprender. Eu até digo que, na verdade, eu mesmo nunca fui um gênio do Excel. E posso falar também, atualmente, quem está trabalhando com a informação de custos lá, quem está consolidando isso, também, que eu saiba, não é um gênio, ou melhor, não é uma gênia do Excel, mas a gente sabe trabalhar com a ferramenta, se apropriou dela e aprendeu. Porque o que você faz? Olha, o que você faz quando pessoas mais inteligentes que você chega? Quando pessoas mais inteligentes do que você, elas chegam perto de você. O que você faz? Qual que é a melhor coisa que você pode fazer? É aprender com elas. A melhor coisa que a gente pode fazer quando pessoas mais inteligentes que nós, que detêm mais conhecimento do que nós, a melhor coisa que nós podemos fazer é aprender com elas. Então eu te digo, desse período, fazendo esse trabalho, o que eu mais fiz também foi aprender com as pessoas. Já falei, quando eu cheguei lá, eu não sabia nada do trabalho, então aprendi. Quando outras pessoas chegaram e mostravam, por exemplo, olha, esse processo que vocês estão fazendo, vou dar um exemplo tosco aqui, ó. Vocês estão fazendo com 7 cliques, olha, mas é possível fazer com 3 cliques, né? Ou passos, né? Vocês estão fazendo em 7 passos, mas é possível fazer com 3 passos, né? E daí vinham umas fórmulas loucas, assim, algumas coisas, falou, olha, que bacana, mais um processo aí que a gente melhorou, Bom, então voltando, você aprende com as pessoas, tá? E daí da questão do relacionamento com pessoas de outras áreas, isso é uma habilidade importante. E hoje tem até ferramentas aí para você estar melhor, aí, se apropriar mais dessa questão de inteligência emocional e comportamental, como conversar com as pessoas, né? E daquilo que eu falei, por exemplo, porque realmente você vai precisar disso. Você vai precisar. Porque o cara, tanto na questão do começo como depois, quando você for ter que melhorar o seu processo de informação de custos, e isso na verdade serve para custos, mas como para outras áreas, você vai ter que se relacionar com o João, com a Maria, com o Pedro, com a Augusta, com a Regiane, você entendeu?
com Carlos e com todo mundo, né? Com todas as pessoas que você trabalha aí na sua organização e que te fornecem os dados. Sendo você gestor e trabalhando com a sua equipe para gerar informação de custos, seja você o servidor que está se apropriando dessa ferramenta e quer levar isso para a sua gestão. Sim, porque quando a gente fala da questão de informação de custos, de estar desenvolvendo isso não precisa ser necessariamente uma iniciativa somente da gestão, certo? Claro que quando a gestão tem essa iniciativa e está comprometida, isso tende a ficar melhor, a ser mais rápido. No entanto, na verdade, você, servidor, pode estar absorvendo, aí, vendo este conteúdo e já pensar como que é possível fazer isso. Tem uma técnica, vou falar de novo, tem uma técnica que eu aprendi com esse meu amigo, que na verdade foi com quem eu aprendi a questão da informação de custos mesmo, de produzir, e quando eu falo produzir é mão na massa mesmo, sabe? É sair da teoria, é sair do, a gente pode fazer isso, a gente deveria fazer aquilo, e ficar aquela viajolândia, aquela coisa, viajolândia, e não vai para lugar nenhum, né? Porque só fica falando e não mete a mão na massa. Então eu aprendi com esse amigo que uma técnica que geralmente funciona. Às vezes pode levar um pouco mais de tempo, mas funciona. Quando a gestão ela te pede uma informação e ela está acostumada com aquele formato, em determinado momento, ainda mais quando você vai se apropriando, e eu digo que se você se apropriar dessa questão da informação de custos, muito provável você vai começar a ver as coisas talvez de uma forma um pouco diferente. E na verdade, até eu falo que o que a gente usava lá para custos, só a forma de organização da informação, dos dados, é uma coisa que já servia para vários outros setores. Mas voltando, quando a gestão te pede alguma coisa e ela está acostumada com aquele formato, você vai ver ali que tem talvez um caminho mais fácil de fazer isso. Ela pede, você fala, nossa, tá pedindo nesse relatório, poxa, mas desse jeito, daí você lá tá mexendo, pô, tem uma coisa que é mais interessante. E daí você fica naquela ânsia de pegar e mostrar isso é válido. E daí você tem que sentir aí com a sua gestão como que a coisa funciona. Porque tem gestão que rapidamente já pode pegar e pode entender, se você souber também explicar, né? Porque a gente precisa saber explicar as coisas. Ela pode rapidamente entender aquilo que você quer dizer e ver mesmo que você apresenta uma solução um pouco mais fácil ali, mais célere, e já pegar aquilo e tomar para ela e falar, ok, muito obrigado. Agora, às vezes não é assim. Às vezes você vai apresentar alguma coisa e não é aquilo que a gestão pediu e a gestão não entendeu, e daí se a gestão não entendeu, às vezes a gente precisa sair da nossa cabeça e tentar ver com os olhos dos outros. Porque muitas vezes quando a gente encaminha alguma coisa e a pessoa não entende, é porque nós tivemos em algum momento uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, como que ele vai estar vendo essa informação, tá? Então precisa fazer esse exercício. E daí a dica é essa. Quando você vai pegar e você já tem uma solução melhor, você vai fazer isso. Você vai entregar aquilo do jeito que o seu chefe pediu, e daí ele vai ver e ele vai entender, porque ele sabe, ele conhece aquela forma, e daí com muita delicadeza, dependendo, claro,
da sua relação com a gestão, daí você vai apresentar outra forma. Ó, chefe, tem esse aqui que o senhor pediu, ó, tem esse aqui, tá aqui como o senhor pediu, ó, mas tem esse aqui também, ó, que a gente tem as mesmas informações, mas ó, de um jeito um pouco melhor, ó, o senhor consegue ver que o dado que está aqui de uma outra forma, e daí você vai introduzindo isso, vai mostrando isso com cautela, com cuidado, tá? Para a chefia se familiarizar. E muitas vezes ele, né, se realmente fizer sentido e você tiver feito um bom trabalho, você vai conseguir fazer com que a sua gestão adote ali os dados da forma que você apresentou. Mas é preciso cuidado, paciência e cautela, tá? E só faz isso quem tem uma postura proativa. Quem tem uma postura de buscar pelo novo. Porque o que acontece, se você não tem uma postura de buscar pelo novo, e infelizmente tem muitos colegas que não têm isso. Que não tem isso. Você sempre vai fazer as mesmas coisas. Olha, eu encontrei pessoas, tive contato com alguns colegas. Isso não é por mal, é talvez uma questão de... É por cultura. Que, na verdade, tinham medo de mexer em relatórios, tinham medo de mexer em planilhas, com medo de bagunçar e de não saber fazer de novo. Que repetiam sempre os mesmos processos, sempre os mesmos procedimentos, sem entender muito bem o que estava fazendo, sem entender o que está por trás daquilo. Por isso que eu falo, que eu já falei aqui algumas vezes, é importante você pensar em automação, que é isso que eu acabei de falar, pensar em fazer melhorias, mas entender da onde que partem essas melhorias. Porque senão, chega lá na frente, a pessoa só pega tudo muito mastigado, muito pronto, e daí, por exemplo, nós tínhamos colegas de outros setores, isso não acontecia com o pessoal que trabalhava com custos, não. Geralmente o pessoal de custos, a maioria, um ou outro que talvez fosse menos curioso, né? Teve aqueles que passaram que não tinham curiosidade nenhuma, talvez. E daí, enfim, durante algum tempo daí, né, acabaram indo para uma outra experiência, e tudo bem, porque de repente a pessoa não é nem que ela não tinha uma curiosidade, nada, mas às vezes é o momento da pessoa. As pessoas passam por momentos diferentes, não é? Então é isso. Desculpa. Tem pessoas que têm medo de mexer. Uma pessoa que tem medo de mexer numa planilha, que tem medo de testar coisas novas, ela não vai apresentar outras propostas. É impossível. É impossível. Porque ela está paralisada. Ela está paralisada. Então, na verdade, acaba repetindo as mesmas coisas. Olha, veja bem, por mais que você faça uma mesma entrega, muito provável há formas de facilitar esse processo. Há formas de facilitar esse processo. Tá? Então, na verdade, a postura do servidor acaba sendo super importante. Servidor que gosta de ficar parado, estagnado, muito provável ele pouco vai agregar a informação de custos. Ele pouco vai agregar informação de custos. Uma porque ele vai ter uma dificuldade de aprender algumas coisas pela questão comportamental mesmo, tá? Porque aprender tecnicamente eu acredito que é mais fácil, é mais possível, é possível, sabe? Então eu acho que o comportamental é até mais relevante do que a questão técnica. A questão técnica pode ser aprendida, tá? Então a questão comportamental, para ter disposição do aprendizado. Olha, eu acredito que até o aprendizado técnico, né, ele é facilitado pela questão comportamental. Eu tenho disposição a aprender. Eu estou aberto a novos conhecimentos. Então, a questão do técnico vai chegar.
a questão comportamental para tratar com outros órgãos, tanto no período de implantação, como também no dia a dia ali, depois na manutenção, sabe? É importante isso. É importante e é relevante. Então, a postura do servidor para estar realizando um trabalho de apuração de custos é algo super importante. Super importante. Por isso que eu falo, se você é um servidor e tem essa postura proativa, é interessante que você tome contato com essa metodologia, porque é uma metodologia que pode sim fazer diferença, tanto para a sua organização, mas principalmente para você. Porque não dá para esperar simplesmente que a organização, que o órgão público, resolvam todos os nossos problemas. A gente fica numa postura muito passiva, né? Ainda mais no serviço público, né? Acha que, né, as coisas, sei lá, vão cair do céu. Então, se realmente você é um servidor que tem essa vontade, tem essa gana de novos conhecimentos, tomar contato com esse trabalho de informação de custos, com certeza é algo que vai fazer diferença, porque vai te possibilitar a ver algumas coisas de forma diferente, tá? De forma diferente. E vai ser um conhecimento que você vai poder ali estar compartilhando ali e testando e oferecendo para a gestão, porque na verdade, como a informação de custos é algo que precisa na verdade ser feito, então é algo que sim pode fazer diferença, tá bom? Pode fazer diferença. E pensando justamente nisso, a gente vai finalizando aqui, reforçando essa questão da importância da postura do servidor, uma postura ativa, uma postura de quem quer aprender, uma postura de quem quer fazer diferença mesmo, sabe? É essa postura que é necessária. E pensando justamente nisso, a gente reforça o convite que no dia 8 de julho, às 21 horas, nós teremos uma aula, um evento, que é justamente para falar disso. A gente vai passar por essa questão também, tanto de cursos, a questão comportamental, a gente vai ter que falar um pouquinho disso novamente, que é o caminho para o método. É uma aula, o caminho para o método, tá bom? Lá eu vou estar mostrando como que a gente pode dar os primeiros passos para começar a trabalhar com a informação de custos, tá? Então é no dia 8 de julho, às 21 horas, o caminho para o método. Você que quer realmente fazer diferença, tem uma postura ativa ou até quer fazer a diferença, mas não sabe ainda como se colocar, né? Como se colocar à frente, como buscar outro conhecimento que possa agregar, fazer diferença para a sua atividade e também fazer diferença aí no futuro para a sua organização. Esse é o convite para participar dessa aula aí que é justamente o caminho para o método, uma aula onde nós vamos falar aí da questão da informação de custos públicos. Tá ok? Então é isso. Muito obrigado por você que acompanhou aí a nossa live e a gente se vê em breve.